Hoje vamos dar pontapé em uma série de vídeos aí relacionados a equipamentos, preparação, nutrição, como que foi todo esse agregado aí para a gente poder participar da prova da Ultramaratona Bros Serra da Canastra, que a gente participou em maio, uma prova por estágios, uma prova de 4 dias aí. Como que foi essa preparação aí pra gente chegar lá de uma forma, uma preparação boa em relação a isso, né, para conseguir iniciar, terminar a etapa sempre bem, terminar a prova bem, certo? Fisicamente. Então hoje a gente vai começar a falar dos equipamentos que a gente utilizou lá, que vai ser as bikes. As bikes que a gente utilizou foi as bikes da marca Edro, que é uma marca totalmente brasileira, certo? Aqui de Santa Catarina, de Tubarão. Ela, desde 2017, está no mercado aí, em relação à parte de bikes de alta performance. Então, o próprio nome dela diz que é Edro Performance Bikes. Então, você não vai encontrar bikes de entrada, entre aspas, né, em relação às bikes da Edro. Então, ela é focada para bikes de alta performance. Então, foi uma das bikes, uma parceria que a gente fechou aí com eles, para eles cederem as bikes para a gente participar dessa outra maratona. Eles cederam 2 bikes para a gente, 2 mountain bikes que a gente utilizou lá na prova e já falando alguma coisa dela aí, foi sensacional essas bikes lá. As mountain bikes que eles trabalham é da linha Suma, né, o nome que eles deram para eles. Dentro dessa relação de mountain bikes, eles trabalham com 3 modelos. Desses 3 modelos aí, a gente pode falar que tem uma bike delas que é de entrada, entre aspas, né, falando de alta performance, uma intermediária e uma top de linha. A de entrada, entre aspas, é a XC, então a Suma XC, a intermediária Suma XCR e a Suma Pro, que é a top de linha. Então o que a gente utilizou lá, o Adriano utilizou a Suma Pro, certo? E eu utilizei a Suma XCR, que é a intermediária. Então a gente vai dividir o vídeo em 2 partes. Vamos falar das bikes aí em vídeos separados, né? Eu vou falar da bike que eu participei lá, o Adriano vai falar da bike que ele participou lá. Então vamos dividir em 2 partes, né? Quem utilizou, é melhor falar dela, quem utilizou essa bike, né? Qual foi a visão que a gente teve. Então essas bikes da Edro aí, como eu falei, a que a gente utilizou, que eu utilizei particularmente foi a XCR. Então hoje a gente vai falar dessa bike aqui, que é a XCR, Suma XCR da Edro. Vou falar um pouco da configuração dela, né? De início agora, o que vem de componente dessa bike quando você entra no site deles, compra essa bike aí, o que você vai estar pegando de equipamento para você, certo? E depois eu vou dar um review dela de como ela se portou lá na Serra da Canastra nessa prova, certo? Então vou falar dos componentes, o que vem de componente nessa bike aí. A Suma XCR é uma bike totalmente de carbono, certo? Aonde o quadro, canote de selim, mesa, parte de guidão é toda da marca Edro, certo? Todo fabricado por eles. Então todo o desenvolvimento do quadro, toda a geometria do quadro aí é desenvolvido pela própria Edro, certo? E os componentes que agregam essa bike aí são componentes top de linha. Então vamos falar do selim da Physic, certo? Então selim já de alta qualidade aí que vem nela. Falando agora um pouco da relação, o que vem de relação dela? Desde os câmbios, trocadores, corrente, cassete, pé de vela, é todo SRAM. Então nesse aqui é SRAM X01 da Eagle, certo? Então câmbio traseiro com 12 velocidades, né? Trocadores também 12 velocidades, corrente da SRAM, cassete X01 de 12 velocidades com 1050, né? Inicialmente que veio com ela. E pé de vela também SRAM X01. Então componentes top de linha aí da SRAM. A parte de freio, tanto traseiro e dianteiro, todo hidráulico, certo? A disco também da SRAM Level TL, então também já são freios aí intermediários da SRAM, top. Falando da parte das rodas, ela vem composta com uma Vic Crossmax Light, então é uma roda que não é de carbono, mas é uma roda super leve, certo? Essas rodas que vem nela. Os pneus são compostos da Continental, então tanto dianteiro quanto traseiro vem Continental
nele, então varia às vezes de modelo aí dos pneus, não vamos entrar nessa particularidade aí, mas ela vem agregado com esses pneus da Continental. Então esses são os componentes que vêm nessa bike intermediária delas, que é uma bike top de linha. Então falando agora em relação aos componentes dela, então os componentes que vocês acabaram de ver já tiram suas próprias conclusões aí, que já dá de ver que a bike é top. Então falando agora do equipamento, como que ele se portou na Serra da Canastra. Então eu particularmente, a minha bike particular é uma bike full, certo? Então saindo para uma hardtail, que a Hydro não tem bikes fulls, né, certo? As bikes de mountain bike que eles têm são todas hardtail. Então essa foi um pezinho atrás que eu fiquei em relação a sair de uma full, tá treinando com uma full e em poucos dias pegar e tentar se adaptar com uma hardtail aí que fazia muito tempo que eu não andava. Então a gente pegou essas bikes aí faltando praticamente 3 dias para a viagem para lá e a gente acabou se adaptando com essa bicicleta durante a prova. Então, como eu falei, foi esse receio que eu tive em relação de sair de uma full para uma hardtail. Como que eu me portei em relação a isso? Me surpreendeu, certo? Essa adaptação. Por ela ser uma bike muito fácil, uma dirigibilidade muito fácil, certo? Pela própria geometria do quadro, você fica compacto em cima da bike, então essa salto de sair de uma full e voltar para uma hardtail, ali não teve tanta diferença em relação a isso, certo? Na minha forma de perceber, que era o que eu estava pensando. Ela tem um ajuste no quadro, uma geometria bem agressiva, certo? Você fica muito bem ajustado em cima dela. Então, particularmente para mim que gosto de subida, gosto praticamente de escalar, certo? Essa bike é um foguete. Ela parece que cada pedalava ela te jogava 3 metros para frente. Então, essa percepção que eu tive em relação à parte de subida foi sensacional em relação a ela. Outra particularidade é que na minha forma de se adaptar, falando da relação de trabalhar com bike, andar com bike de 1.12, por exemplo. Minha relação aqui é 2.10, certo? Que eu sempre andei. O Adriano já fez essa migração na bike dele aí também para 1.12, mas eu não tinha andado, então também foi uma forma muito agradável de trabalhar, você se preocupar somente com o câmbio traseiro. Então todas essas bikes aí já vêm com essa relação de 1.12. Parte de suspensão, né? Trabalha com RockShox Seed na frente, já é uma suspensão super leve da RockShox, então com trava no guidão. Então todas essas bikes já vêm com essa trava. Para mim foi ótimo trabalhar com isso aí, pedalar com essa forma. Toda hora que você está subindo, você está fazendo força, né, pressão na suspensão dianteira, fica bem fácil de você estar travando e soltando essa suspensão aí. Ela já vem configurada dessa forma. Então, para você que está subindo aí, precisa travar a suspensão para não ficar toda hora parece que sanfonando a bike aqui, né, perdendo essa energia. Você consegue travar de forma fácil e nas descidas, principalmente, você consegue soltar também. Outra particularidade essa bike é muito leve. Ela está em torno de 9 kg aí, ela completa, certo? Então também foi um ponto positivo lá. Teve muito empurra bike, muita parte assim que não existia pontos de você pedalar. E você já com esses vários estágios aí empurrando às vezes a bike em certos pontos acabava sendo cansativo. E com ela, né, uma bike leve desse jeito você colocava nas costas e parecia que você não estava levando nada. Então também foi um ponto positivo nela lá. Por estar com uma hardtail num terreno onde a gente não conhecia, certo? Onde teve muita trilha, muita pedra, assim, ela se portou muito bem por ser uma hardtail. Então conseguia vencer bem os obstáculos, questão de descida, você perdia um pouco de energia, cansava um pouco em relação à parte dessa descida muito técnica, muita pedra lá para descer, mas ela se portou muito bem em relação a isso. Então foi uma bike top por esse pouco tempo para a gente se adaptar. Uma bike de alta performance, assim, uma bike de uma qualidade incrível, né? Você tá com o patamar de uma bike dessa forma aqui, com um custo-benefício muito bom, certo? Desde qualidade, desde preço, então você agregando esses dois pontos aqui, você vai ter uma bike dessa daqui para tá participando aí de eventos, de competições aí de alto nível, certo? E uma marca totalmente brasileira.
né, de qualidade desse jeito aí. Ela foi né, a gente andando lá durante os intervalos de descanso que tem entre uma etapa e outra, ela foi a sensação lá do evento, onde ninguém conhecia a marca, certo? Quando olhava, todo mundo ia perguntar que tipo de bike era essa aí, de qual marca, se era importada, se não era. Olhavam a qualidade do acabamento para depois a gente falar que essa bike aqui, toda a geometria, todo o quadro era totalmente brasileiro. Então eles se surpreenderam bastante, praticamente 100% de quem estava lá não conhecia essa marca aí, e foi a sensação dela lá, né? Desde leveza, desde a qualidade dos componentes, desde a qualidade de acabamento, a geometria do próprio quadro aí, então surpreendeu bastante. Eu particularmente, se fosse trocar a minha bike hoje, eu partiria para uma Edro, sem pensar, mesmo saindo de uma full, voltando para uma hardtail, questão de conforto, ela tem um conforto incrível também, por questão do próprio carbono, que é um carbono rígido, mas mesmo assim te dá uma maleabilidade e um conforto bem grande. Então, próximo vídeo que a gente vai falar vai ser da Edro, a Suma Pro, certo? Suma Pro da Edro, que foi a bike que o Adriano participou, então ele vai falar um pouquinho de como ela se portou durante todo esse tempo aí. Quero ver se a gente consegue pegar ela novamente, certo? Ter a oportunidade de andar com ela novamente, fazer umas imagens da própria bike, aí mostrando ela um pouquinho mais de perto, esses componentes dela e a própria geometria do quadro. Beleza, galera? Então, galera, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí e até mais. Valeu!